Hoje a gente vai falar sobre o namoro cristão, né? Sobre como glorificar a Deus até no namoro cristão, em tudo, na verdade. Então eu vou ler com vocês aqui em 1 Coríntios 10, no versículo 31, que fala assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque é muito importante a gente querer glorificar a Deus em tudo que a gente faz, e principalmente quando, tipo, tá sozinho, né? Tipo, a dois, não pensar, não, só porque tá nós dois aqui, não, mas temer a Deus, falando, Deus, é Deus que tá me vendo, não é sobre o meu pastor me ver ou sobre as pessoas me ver, mas é saber que Deus está me vendo e Ele me conhece. Então, tu quer falar alguma coisa antes de eu? Não. Tá, então eu vou perguntar pra Tainá algumas coisas. E ela vai falando pra vocês sobre a visão dela e bíblica, né? Que fala sobre isso. O porquê, tipo, ter os limites no relacionamento cristão. Tipo, e quais limites importantes, assim, impor. Os limites importantes, a Bíblia nos fala, né, que pecado, ele é sempre externo do corpo, vai ser perdoado e até aí, ok, né, tu não tá transgredindo o teu corpo. Só que o sexo antes do casamento, né, ele é um pecado com o teu corpo, ou seja, tu está violando ele, ou seja, né, você está passando os seus limites. Então, muito cuidado. Então, esse é um limite que a gente tem que respeitar. E a gente acredita que coisas bobas não fazem mal, né? Só que hoje tu alimenta um pouquinho, amanhã mais um pouquinho e ele vai crescendo. Isso vai crescendo e se desenvolvendo em algo grande. E aí começa o problema. O problema ele não chega de cara assim, opa, tô aqui. Mas ele vai surgindo aos poucos e ao longo da vida ele vai se tornar algo grande, fervoroso. Sim, no caso, isso no namoro cristão, né? Porque o namoro que não é cristão, tipo, é muito diferente. Tipo, qual mais ou menos a diferença entre o namoro cristão e o que não é cristão? O namoro cristão, ele traz um cargo em cima, né? E uma responsabilidade. Ou seja, pessoas que não têm maturidade espiritual e nenhum tipo de maturidade, ela não pode ter um namoro cristão. Porque tu tem que aprender a respeitar Deus, respeitar o seu corpo, os seus limites e colocar em prática princípios cristãos. Vocês vão ter que aprender a abrir mão dos ciúmes, abrir mão de muita coisa, porque o amor ele não é invejoso, o amor ele não é ciumento. Então a gente vai ter que aprender a mudar o nosso caráter para aprender a estar com a outra pessoa. Já num namoro ímpio, né, um namoro secular, não tem isso, porque o Espírito Santo não é o guia. E o Espírito Santo é ele que nos convence do nosso pecado, é ele que nos faz sentir que estamos indo em direção que não deveríamos ir, então nós começamos a mudar as nossas atitudes. E quando a gente não tem ele, não é errado, não tem o porquê não fazer. É normal fazer, né? Ah, é meu namorado, eu posso me entregar pra ele. Mas amanhã depois ele não é mais teu namorado, e aí como é que fica? Então, essa é a diferença, né? Que um namoro cristão, ele precisa ter a responsabilidade espiritual e um namoro secular, ele não tem isso. E tá entregando preciosidades tuas, né? Sim. Tipo, que pode ser guardada. Daí tu vê realmente o que a pessoa quer comigo. Se ela quer somente o que eu posso dar pra ela ou o que ela quer pelo que eu sou realmente. Ela não precisa me ter, assim, fisicamente pra querer estar comigo. Ela tá gostando da pessoa que eu sou, não o que eu dou pra ela, entendeu? E o relacionamento cristão, ele não é tipo um lazer carnal, né? Não é pra satisfazer a carne, normalmente. Isso é um casamento, daí isso é reservado no casamento, por isso é muito sério, tipo, cuidar um namoro, um noivado, e é mais fácil terminar o teu namoro ou o teu noivado do que depois terminar o teu casamento. Então é muito importante cuidar, né? E qual, tipo, os pontos pra terminar, tipo, e não continuar com... Pra terminar, a gente tem que olhar muito bem, né? A forma que a pessoa trata o relacionamento com Deus, a forma que ela trata os pais, é muito importante. Não é porque ela trata a mãe dela mal que ele não vai te tratar mal no casamento. Pelo contrário, né? Se ele não respeita a mãe dele, que a Bíblia nos fala pra honrar os pai e mãe. Mulher, né? Tipo. Tanto o homem quanto a mulher. É legal a gente visibilizar esses momentos. Quando não há respeito mútuo, né? Mesmo que a gente pense diferente, a gente ter divergências não é um problema. Sim. Agora, o problema é quando eu desrespeito a outra pessoa, a integridade dela, quando eu começo a agredir verbalmente, fisicamente. Então, são sinais de alerta aí pra vocês cuidarem e repensarem num término, né? E, tipo, o que cuidar pra não fazer quando tu não tá namorando ainda?
quando não tá namorando, quando tá conhecendo a outra pessoa, é normal vocês demonstrarem carinho, até porque vocês querem namorar, quando vocês estão orando, aí vocês pensam, eu já tenho um relacionamento com aquela pessoa. Não, tu não tem relacionamento com ela. Tu só tem um relacionamento com ela quando tu assume, né? Quando é ligado na terra, é ligado no céu, ou seja, quando os pais dela sabem, os teus pais sabem, E o teu abençoam, pastor, né? e abençoam aquele relacionamento. Quando não é abençoado, é um problema, então vejam por que os pais não abençoam, né? É muito importante, é necessário saber o porquê eles não abençoam. Se são realmente justificativas plausíveis, se não é, eu não quero que tu namore com ele porque ele é crente e vai te levar pra igreja, isso não é uma justificativa, né? Mas se os teus pais são crentes e, tipo, eles estão vendo algo que tá errado, tipo, não faça vista grossa. Tipo, fica realmente... É mais fácil obedecer meus pais hoje, não sofrer amanhã, do que eu preferir continuar com essa paixão e amanhã... Tá casada, apanhar, e entre outras coisas, né? Saber que vai dar errado. E, tipo, e antes desse momento de oração, de saber que tu vai namorar com a pessoa, não o que fazer, tipo, não tipo, ficar com outras pessoas, coisas assim, o que tu acha? Olha, quando tu olhou pra aquela pessoa e falou, meu Deus, eu quero ela, prepara ela pra mim... Naquele momento ou provavelmente vocês conversaram, vocês têm que trocar uma fidelidade, né? Não é porque se tu pediu ela pra Deus, não vai conversar com todo mundo, chamar todo mundo, dar cartão pras pessoas, né? É uma fila de espera, se não der certo. Não dá pra ser baterista da igreja, mas... Vigília. Tem que ter esse cuidado, né? Porque no momento que tu falou que tu quer aquela pessoa... Tu vai ter uma fidelidade com ela. Tu vai estar orando pra que seja ela apenas. E não tem como tu cultivar um relacionamento com várias outras pessoas ao mesmo tempo, né? Aí quando vocês começam a namorar, a outra pessoa tá te amando e aí aquele nosso encontro. E aí começa a trazer problemas pro namoro de vocês, né? Então tem que ter esse cuidado aí. É muito importante isso. Tipo, vigiar, né? Não dar brecha pro inimigo. Tipo, pensa... Satanás, ele é essa caixa de algodão, né? Mas aquele jovem é bonitinho também. Aquele lá é educado. Cara, se tu não sabe fazer isso, então que decide primeiro. Tipo, se firme em Jesus. Saiba entendeu? Quem é a tua prioridade. Também não se apresse porque os outros já estão namorando, já estão noivando, já estão casando. Não, tipo, tu tem que entender os teus limites. Se eu começar a namorar agora, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir pôr limites, eu vou conseguir viver uma vida com Deus boa ainda, mesmo assim, tipo, conhecer... te conhecer, na verdade, né? E pra entrar no namoro cristão, tu precisa ter uma vida com Deus, né? Sim. E ver se a pessoa tem também, né? Porque os frutos do Espírito Santo, eles te convencem, eles moldam o teu caráter. Tu não se torna uma pessoa perfeita porque tu tem Deus, mas tu se torna alguém mudado, alguém diferente do mundo. E aí tu precisa disso. Se tu não tem isso, tu não tem nada, né? Tu não tem o Espírito Santo, tu é igual uma pessoa ímpia, ou seja, tu talvez não tenha o Espírito Santo, a outra pessoa tem, e tu vai pegar aquela pessoa e tu vai tirar ela da presença de Deus. Porque aquilo que não edifica, destrói. Então é bom ter esse cuidado, né? E a pessoa ímpia não é quem, tipo, tá fora da igreja só, mas é quem pratica a impiedade. Então elas estão dentro da igreja, mas estão praticando a impiedade. Não, e às vezes a gente olha o jovenzinho com a Bíblia embaixo do braço, de terninho, bonitinho, fazendo a obra de Deus dentro da igreja, mas no mundo ele pratica coisas piores do que o ímpio. E então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Tem muito cuidado. Comece a observar a pessoa não dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo é crente, fora da igreja que a gente vê quem realmente é. E daí a pessoa também vai começar a te observar, né, nisso. Sim. Então tu também seja uma pessoa realmente... Às vezes a gente olha tanto o outro, né? O outro. E a gente esquece de cultivar o nosso, porque às vezes a gente tá... Nossa, olha lá, a irmãzinha fez isso, olha lá, que o fulano fez aquilo. Sendo que a gente começa a cometer coisas piores e a gente não visibiliza o nosso. Sim. É sempre o outro. Mas tira primeiro o argueiro do teu olho pra depois tentar tirar a trave do teu irmão. É verdade. Porque daí senão a gente sempre vai se sentir injustiçado em tudo, né? Sim. Daí a gente nunca vai entender que a gente sempre erra também. Nosso relacionamento falhou por causa dele. E nunca vai entender a nossa culpa, a nossa parte de culpa. Isso surge com a maturidade, né? Se tu não tem maturidade, tu não entende o propósito, mas se tu tem a maturidade, tu começa a ver e falar, poxa, eu que tô errando aqui, preciso abrir mão disso, preciso parar com aquilo.
E aí, ou até chegar numa conversa com a outra pessoa e falar, olha só, eu errei aqui, Sim. mas tu tá errando ali. Então o teu erro faz com que eu erre aqui. Então vamos tentar mudar isso pra você se edificar. Tá, e tipo assim, ó, eu tô namorando e tá tudo errado, e agora eu tô vendo que tá tudo errado, o que eu faço pra melhorar? Eu paro o namoro e arrumo, ou eu continuo e tento arrumar? Depende do que tá tudo errado. Às vezes, tipo, vocês começaram a falta de respeito, tem coisas que são implacáveis, tem coisas que são irrefutáveis, não tem como, entendeu? Realmente. Um exemplo, se o cara ele tá te agredindo, tu não tem como consertar ele. As pessoas até mudam, mas elas não mudam porque tu quer ou porque tu acredita que elas vão mudar. Então isso não tem como ir pra frente. Agora, um exemplo. Se vocês estão pecando, né? Vocês entraram no... cometeram sexo antes. Vocês param, vocês se curam e vocês continuam. Ou vocês estão errando de outras maneiras, não sei como vocês estão errando, mas não é algo ilícito, mas vocês acham que aquilo não está edificando a vida de vocês espiritualmente. Vocês podem fazer o quê? Vocês conversarem, mostrarem um para o outro quais são os problemas e vocês tentarem dali melhorarem, tentarem crescerem juntos, entende? Porque às vezes o nosso erro, ele não é algo que é errado, mas é algo que nos tira da presença do Senhor. Eu não sei se tu entende. Sim. Tipo, a gente para de ler a Bíblia pra falar com o namorado no Arts. A gente para de ir na igreja pra sair com ele. E isso não tá nos edificando. Ou ele não vai na igreja, eu não vou também. É. Só, tipo, porque tu tá indo na igreja. Tipo, Sim. Mas não é algo que é pecado, mas é algo que tá te afastando. Ou seja, então é um momento que vocês têm que visibilizar isso e conversarem e tentarem se edificarem. Mas se isso não acontecer, vai ter que romperem, porque no casamento vai ser muito pior, né? Tipo assim, se hoje em dia ele não te apoia pra ir na igreja, quando vocês casarem... Ele não vai querer que tu vá. Ele vai te proibir até de ir. Tem que cuidar muito. São sinais, né? São sinais sutis que acontecem no namoro. E é muito mais fácil terminar um namoro e um noivado do que depois no casamento ter vários problemas e daí tu não querer separar, até porque o casamento é pra ficar, né? Não querer separar, ou às vezes separar e daí tu ficar com aquela mancha, sabe, no teu coração, tipo, nossa, eu me casei, me divorciei, tipo, isso tudo, sabe? Então é importante muito cuidar no namoro e no noivado, porque não é errado terminar o noivado e o namoro, mas o casamento já é difícil daí depois. Sim. Daí tu vai se sentir preso naquilo, mas sem saber o que tu faz. Mas daí tu vai precisar de muita fé, muita oração, muita posição mesmo, assim, né? Sim. E sobre ciúmes, que eu acho que vai ser a última coisa que eu vou ter que falar. O ciúmes, ele não é um sinal de amor, né? Ele não te ama porque ele manda tu trocar de roupa. Ele não te ama porque ele não gosta que tu fale com outras pessoas. Isso é uma insegurança dele, é algo problemático dele ou teu. Quando a gente... O ciúmes em si, ele não é algo ruim, ele é algo natural. Todo mundo tem ciúmes, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Mas o ciúmes, ele é algo natural, né? Até um ponto. Porque o ciúmes, tipo assim, quando eu tenho ciúmes de algo que ele faz, porque realmente é explícito aquilo. Aí realmente... De cuidado, né? Cuidado. Aí tu conversa e nunca mais acontece, tranquilo. Mas quando tu começa a, tipo, olhar a foto lá, ele curtiu a foto da minha amiga, xingo. Ele olhou pro lado quando a gente tava andando na rua, xingo. Ele falou que tá com o amigo dele, mas eu não acredito, chama o amigo dele pra ver se ele realmente tá lá. Isso daí não é algo não deixa saudável, mais sair né? pra lugar nenhum, tipo... Começa a ser algo doentio e começa a afetar o relacionamento de ambas e faz pessoas. mal pra ti, tipo, porque daí não é a pessoa em si, porque a pessoa não respeitava, não, daí tu vai entrar em outro relacionamento, vai ser a mesma coisa, porque é paranoias, né? É coisa o problema que tu não cria. é os outros, é tu, ou é a gente, no caso, quem tá no relacionamento, né? Porque o poder da mente ele é muito forte, né? Se eu acreditar que a pessoa tá me traindo, eu vou caçar tudo. Qualquer coisa vai ser sinal de traição. E às vezes nem passa na cabeça da outra pessoa. E tem um ditado que fala, né? O que a gente não faz, a gente não pensa. Então, a gente tem que cuidar com o que a gente tá pensando, porque é o que a gente faria, provavelmente. Às vezes a gente tá inseguro porque a gente sabe que, nossa, eu tô prestes a trair ou fazer alguma coisa, então eu tô com medo que a pessoa Ou a faça gente isso por traz mim. bagagens de outros de relacionamentos. Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente tem que aprender a largar a bagagem, né? Sim. Se livrar dela. Porque essa bagagem,
ela não vai te fazer andar mais rápido no percurso, ela não vai te fazer construir algo, mas ela vai te trazer um fardo que tu não vai conseguir carregar. Tu vai começar a olhar para aquela pessoa e tu vai começar a falar, nossa, mas o meu ex fez isso, ó, tá chegando. Ou olha só, naquele momento ali, quando a minha ex falou isso pra mim, ela tava me mentindo. E às vezes o teu atual não tá mentindo, ele é alguém enviado por Deus, sabe? Ou que tu faz, tipo, eu fiz isso já com outra pessoa, certo que agora vão fazer pra mim. Sim, o medo pelo que tu fez das outras pessoas fazerem pra ti, mas até quando a gente vai aceitar Jesus ou vai ter uma vida com Cristo, a gente tem que deixar todo o nosso passado pra trás. Tipo, Deus não se importa mais com isso. Então, às vezes, Deus já perdoou a pessoa que tá contigo e daí tu não ainda. Então, tá ainda só sofrendo e fazendo a outra pessoa sofrer também por estar mostrando o erro dela. Aprendam a se liberar, né? Às vezes a gente não se perdoa e Cristo não tem como nos perdoar. A gente precisa liberar o perdão pra receber o perdão. Então, aprenda a se livrar de cargos e bagagens de outros relacionamentos. Aprendam a se perdoar. Aprender que, tipo, no momento que você aceitou Jesus ou no momento que você pediu perdão, aquilo foi pra trás, ele passou. Então agora tu és nova pessoa. E Deus nos dá todos os dias uma nova oportunidade, uma nova chance, né? Começa a fazer hoje, começa a mudar hoje, porque o amanhã não existe. O ontem, o passado, ele já passou. Então vamos começar a mudar, viver diferente. Então é isso. Então, acho que é lá em 1 João 1, versículo 8, que fala que todos nós pecamos, que não há ninguém que não tem pecado. Não diz assim, sabe? Mas diz sobre todos nós pecamos, se a gente fala que não tem pecado, a gente tá mentindo, fazendo de Deus mentiroso ainda. Então, todo mundo erra, mas a gente tem que aprender a lidar com esses erros e melhorar. Então é isso, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E tenham um relacionamento com Jesus primeiro, se preencham de Deus e depois procure alguém pra casar, pra ter um relacionamento firme e viver no propósito de Deus na tua vida. Amém. Senhor.